Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro de seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhes mais 5 dizendo: Senhor, tu me entregastes 5 talentos. Aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o seu dinheiro no banco, o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado mais e terá com abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estimados irmãos, queridas irmãs, estamos neste 33º domingo do tempo comum. É um domingo preparatório, porque já vamos falar da escatologia de São Lucas a respeito do final dos tempos e também o findar de nossas vidas. Então, o texto nos apresenta que, diante do juiz, e que vamos comemorar Cristo Rei no próximo domingo, ao celebrarmos os mistérios da nossa redenção, lembrarmos que nós esquecemos que a vida é breve. Lembrarmos que nós todos precisamos estar preparados e atentos ao que Cristo veio nos buscar e nos chamar no findar de nossa vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Temem é aquele que tem temor a Deus, é aquele que tem medo do juiz que pode te mandar para o inferno
ou de ir para o céu. É o temor a Deus. E começa aqui. O temor a Deus. Não aquele temor que a todo momento, que é uma doença espiritual, escrúpulos, em que tudo te leva para o inferno, que Jesus é um juiz. Mas não é aquele temor que depois e mais tarde. É um temor consciente e um temor querendo a graça e o amor de Deus. É um temor, mas não ansioso. É um temor querendo e sabendo que Deus pode tudo e faz tudo. Mas esse temor não é com tristeza. É um temor alegre, porque são felizes os que temem o Senhor. Então aqueles que são de Deus não são tristes. Temos cruzes, mas tem alguns cristãos que só é o Calvário e a Sexta-feira Santa. E aqui o texto diz: felizes os que temem o Senhor e andam os seus caminhos. Então os 10 mandamentos não é um sacrifício enorme. É porque quando você se abre a Ele se torna feliz. A pessoa se torna feliz porque trilha os caminhos de nosso Senhor. Lucas, na segunda leitura, no Evangelho da Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a segunda leitura, nos fala dessa vinda, o agora, mas o ainda não. Agora nós encontramos com Jesus nessa missa. Você comunga Ele. É o próprio Jesus. Mas a glória do céu é antecipada na terra por meio da missa. Então, aqui que celebramos é o céu. E você vai de encontro com Ele. Quanto a esse encontro, Paulo vai dizer: eu não sei nem o dia nem a hora. Mas é bom que você seja vigilante e orante. Preparados. Como que se prepara para a vinda de Nosso Senhor? Em estado de graça. Você vai aprender na liturgia de hoje que você acha que quem adultera e também quem comete assassinato, só esses que vão para o inferno. Você vai aprender que não precisa fazer isso. Portanto, estáis preparados, vigilante. Ele vem como um ladrão. Não sabe a hora. Como você tem que estar? Estado de graça. Paulo vai dizer: luz e trevas. Se você está na luz, permaneça na luz. O seu coração, sua alma não pode ser enegrecida pelo pecado, pelas marcas do passado. Mas novas criaturas que somos, você deve ser na luz é o estado de graça. As trevas não pertencem a nós. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Vigilantes, atento, sobriedade, as virtudes, dos quais trataremos no Evangelho de Mateus 25, 14 e 30. Jesus conta uma parábola. Parábola é pegar as coisas humanas para se comparar a coisas eternas. Jesus está falando do final dos tempos, do juízo particular e do juízo universal. Um homem ia viajar no estrangeiro. Sabemos que no mundo antigo era muito difícil viajar. No tempo de Jesus e com o Império Romano, conseguimos até viajar mais ou menos. Não é como hoje. Existiam dificuldades e principalmente contradições, roubos, saques, animais. Era muito difícil viajar. Essa viagem está falando de Jesus. Ele se encarna e foi embora. Mas ele vai voltar. Nós vamos cantar: vinde, Senhor Jesus. A esposa clama: vinde, Senhor Jesus. Portanto, ele chama 3 pessoas e dá bens. 3 bens. Ele dá os bens de acordo com a sua capacidade.
Você tem uma ideia de justiça, de liberdade, de fraternidade, aquelas coisas da Revolução Francesa e da maçonaria. Você também tem uma ideia democrática das coisas, direitos iguais, igualitários. No reino de Deus não é assim. Nossa igreja é uma monarquia. O céu é uma monarquia. O Satanás também inveja Deus, e no inferno há uma monarquia. São demônios que obedecem a outros. Então Deus vai dar para você a graça de acordo com a sua idade e com a sua missão. Um adolescente, graça de adolescente. Casado, sem filhos, uma graça. Com um filho, outra graça. Solteiros, celibatários, outra graça. Porque Ele dá de acordo com a sua capacidade. Então aquela história que a sua cruz está pesada é mentirosa. Nosso Senhor não dá mais aquilo, não te testa mais do que a sua capacidade. E também Ele não dá mais do que você pode gerenciar. Ele viaja, Ele está no céu. E aí tem uma unidade de medida. Para um é 5 talentos, depois Ele dá 2 e depois Ele dá um só. Talentos é unidade de medida. Essa unidade de medida, mais ou menos 5 talentos, é mais ou menos um dia trabalhado por mais ou menos 20 anos, 25 anos. Então é muito dinheiro. E equivale também a 30, 40 barras de ouro. Por isso, Ele dá os bens. É os bens que não é seu. E Ele dá para você administrar. Seus filhos, o seu trabalho pastoral, não é seu. É dele porque você deu a Ele no batismo. E Ele só está dando para você administrar. Não é teu. Ele volta. E olha o que Ele diz. Um homem ia viajar ao estrangeiro. Chamou seus empregados e entregou seus bens. Ele só entregou. Mas, se entregou os bens, se entregou, Ele quer o resultado. Porque os bens é dele. Então quem tem 5, voltou e deu mais. Quem deu 2, chegou, porque ele vai chegar na sua segunda vinda. E ao chegar na sua segunda vinda, Ele disse: quanto você deu? Olha, eu multipliquei aquilo que não é meu, é teu. Eu multipliquei. Então eu dei lucro não para mim, eu dei lucro para Cristo. Olha a resposta que Ele dá, um elogio. Servo bom e fiel. Bondade. Quem multiplica as coisas, quem é generoso por Deus, é bom e fiel. Chegou um outro, tinha um, falou que enterrou. É comum no mundo antigo enterrar as coisas preciosas para que ninguém saiba. Por isso aquela lenda do tesouro escondido vem dessa época. Esconder as coisas para ninguém saber. Tinha códigos, etc. Quero lembrar disso, que o administrador chega, o patrão chega e diz: o que você trouxe? Ele responde assim: sei que tu és um homem mau, um homem severo. Sei que o Senhor é muito severo.
Planta aonde não semeou? Semeia onde não planta? O que esse patrão está dizendo? Aliás, esse homem está dizendo? Ele está dizendo que o Senhor rouba. Ele está dizendo que o patrão não semeia, que ele está mentindo. Nosso Senhor olha para ele e diz: muito bem, servo mau e preguiçoso. O contrário de bem é mal. O contrário de fiel é preguiçoso. O medo das coisas do novo faz com que nós sejamos medrosos e diante daquele que vem nos cobrar, a gente inventa uma história. Deus é bom. Ele é muito bom. Então ele não é mau. Esse texto foi feito por Mateus. Mateus fala das finanças e ele era o quê? Cobrador de impostos. Nesse texto, Mateus quer entender, nos dá a entender que você tem uma imagem distorcida de Deus diante da sua preguiça. Quando você é preguiçoso, você não quer, porque o preguiçoso não faz nada. O procrastinador ainda tem vontade de fazer, mas o preguiçoso não faz nada. Ele senta, ele tem uma água, uma televisão, um jogo de futebol, uma Netflix, comida, se não tem ele pede, e aí ele senta e não faz nada. Aí ele tem inveja, porque os outros progridem. Esses homens, talvez eles perderam dinheiro, foram enganados, mas não interessa o início, o interessa o final. Cuidado com a sua história de vida. Não interessa no início, o que interessa é o hoje. Ai, o meu pai era do apostolado da oração, minha mãe era não sei o que, e você? E hoje? Aí eu venho de vez em quando. Não interessa isso. O que interessa é você hoje, o agora, o já. Porque você é preguiçoso, e o preguiçoso senta no seu trono e começa a colocar a culpa nos outros. Ele é preguiçoso, então ele colocou a culpa no patrão. Isso é uma mentira, porque Deus é bom, você é mau, porque o Senhor planta, semeia e colhe. É assim que é a imagem que a gente tem de Deus, uma imagem distorcida, porque a gente quer justificar o nosso fracasso. Os talentos são as suas obras. O que adianta você falar que ama a Deus, mas cadê as suas obras? Cadê as suas obras? Onde está? Diz que gosta de fazer tantas coisas, faz mal feito, de qualquer modo, em cima da hora, porque é preguiçoso, e o preguiçoso é mau. É nosso Senhor que está dizendo, preguiçoso e mau. O preguiçoso não se arrisca, o preguiçoso não vai à frente, o preguiçoso fica parado, o preguiçoso não trabalha para a sua salvação. O preguiçoso sempre coloca a culpa em alguém, ou no passado ou no presente, porque ele não quer assumir que ele não administra bem as obras de Deus. Você achou que acabou? Não. Nosso Senhor olha para ele e diz assim: não multiplicasses com obras? Não tem obras? Então eu vou arrancar de você
e vou dar para outro. Por isso que a pessoa vem toda fervorosa na igreja, ela vai diminuindo, ela desiste, troca de igrejão, troca de paróquia, daqui a pouco ela cai. É igual aquela atriz da TV agora, né? Atriz não, aquela cantora, que todo mundo está assustado. Ela é realmente aquilo mesmo. Entenda, não importa o que você foi, o que você é a imagem que você tem de Deus, e você coloca a culpa nele. Eu vou tirar de você e vou dar para o outro. Por isso que tem gente que a gente coloca sentado no banco escondido. Ninguém sabe dela. Igual Santa Teresinha. Ninguém sabia que Santa Teresinha estava naquele Carmelo e era santa. Porque ela ficava no escondimento. A freira disse assim: estão falando que ela quer santa, mas o que a gente vai escrever dela? Ai, padre, eu sou tão devoto do Padre Pio, eu amo tanto o Padre Pio. Ah, é? Você ama o Padre Pio? Ok. Mas o Padre Pio foi perseguido pela igreja. Ele não rezava a missa pública. Na hora em que os peritos foram ver as chagas na mão, arrancou as chagas, não tinha nada. Falaram para o Padre Pio: o senhor é um charlatão. É devoto de Padre Pio. Ah, essa é devoto de Nossa Senhora? Mas você é capaz de enfrentar o dragão? Porque Nossa Senhora enfrentou o dragão. Você é capaz de enfrentar? Obras. Nosso Senhor quer obras. Ele é amor, misericórdia? Sim, mas Ele quer obras. As obras é que contam. Se você é de Deus ou se você não é. Então você multiplica os talentos de Deus. Então Deus vai te chamar de servo bom e fiel. Não multiplica que você é preguiçoso e mau, gosta das emoções, gosta dos sentimentos, gosta dos afetos, só fica nisso, não muda com uma fé racional, mau e preguiçoso. Aí Nosso Senhor vai dizer: quanto a você, servo inútil. O que é uma pessoa inútil? Não serve para nada, no zero esquerda, porque não tem obra. Joga fora na escuridão. Então quem não produz obra, joga na escuridão. Quem multiplica as coisas para Deus, quem dá lucro para Deus, vem participar da minha alegria. Vem? O que é alegria? Céu, Eucaristia, confissão, rosário. Isso é alegria. Agora, não gosto de rezar, critica os outros que rezam, não gosto de missa, critica quem vai à missa. Inútil. Vou jogar fora na escuridão. Choro e ranger de dentes. A primeira leitura diz que você, mulher, você, igreja, esposa, como você tem que estar diante de Deus? Forte, confiante, alegre, não dar desgosto. Encontre sempre a beleza, que ela é passageira, mas proclama êxito em suas mãos, e louvem a Deus com as suas obras. Você exalta o esposo com as obras. Mulheres virtuosas, homens virtuosos, você exalta a esposa com as suas obras.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,